E aí, pessoal do oitavo ano, aqui é o Matheus Viana. Espero que estejam todos bem, com saúde, cuidando de si mesmos, cuidando das pessoas que vocês amam, tá bom? Vamos dar continuidade aqui ao estudo do corpo humano. E essa semana a gente vai falar de circulação. Essa semana e na semana que vem também. Como o assunto é extenso, ficou dividido em 2 semanas. A gente vai falar nessa semana agora sobre a anatomia da circulação humana e semana que vem a gente vai falar sobre a fisiologia da anatomia humana. A fisiologia da circulação humana. Tá? Então, quando a gente começa a falar de qualquer etapa, de qualquer forma de qualquer parte do corpo humano, a gente começa sempre falando pela composição, do que é formado. Então, se eu quero falar do sistema circulatório, eu vou começar falando o que forma, quais são as estruturas que formam o sistema circulatório, quais são os elementos, no caso aqui. O sistema circulatório humano é formado por 3 elementos. O sangue, que você já estudou no tecido sanguíneo, quando você estudou lá a histologia, quando você viu os tecidos. Os vasos sanguíneos, e a gente vai estudar agora a estrutura dos vasos sanguíneos, e o coração, que a gente vai ver também a estrutura do coração, e na aula da semana que vem a gente vai ver como funciona o coração em conjunto com os vasos sanguíneos. E com o sangue também, obviamente. Então a gente vai começar a falar dos vasos sanguíneos. Os vasos sanguíneos podem ser de 3 tipos diferentes. Os vasos sanguíneos ou são artérias, ou são veias, ou são capilares. Toma cuidado, porque é muito comum na fala popular a coincidência, a consideração, você levar em conta que veia é a mesma coisa que vasos sanguíneos. Toma cuidado, a veia é um tipo de vaso sanguíneo, assim como a artéria é um tipo de vaso sanguíneo, assim como o capilar é um tipo de vaso sanguíneo. Cuidado com isso. Então vamos começar a falar das artérias. Se você tem um vaso sanguíneo em que o sangue que está percorrendo esse vaso flui no sentido do coração para o resto do corpo, você chama esse vaso sanguíneo é classificado como artéria. Quando o coração bombeia o sangue, esse sangue sai do coração e vai em direção ao resto do corpo. Essa direção é dada dentro de um vaso sanguíneo. Esse vaso sanguíneo, que leva o sangue do coração para o resto do corpo, é classificado como artéria. Se você pega uma artéria e faz um corte, que eu vou representar por uma linha verde aí, ó, fiz o corte. Você pega esse corte e vira assim, ó, você vai olhar para dentro de uma artéria. É essa imagem aí que você vai ver, mais ou menos. Nós temos aí as células vermelhas, que são os glóbulos vermelhos, esses aqui, ó, chamados também de hemácias, que vão fluir aqui pelo vaso sanguíneo, pela artéria. Se você reparar, eu não quero chamar a atenção do sangue aqui, eu quero chamar a atenção para a espessura da parede da artéria. Olha como é grossa a parede da artéria. Isso acontece, ou isso é importante, porque a artéria ela aguenta uma pressão muito alta. Como ela está perto do coração, quando o coração bombeia o sangue passa pela artéria com força, faz pressão nas paredes da artéria. Essas paredes têm que ser espessas para conseguirem aguentar essa pressão. E além da espessura, elas têm que ter a capacidade de se esticar e voltar ao tamanho normal. Essa característica se chama elasticidade. Então a artéria tem que ter elasticidade. E essa elasticidade, além da resistência à pressão, ela traz uma característica para as artérias que os outros tipos de vasos sanguíneos não apresentam, que é a capacidade de pulsação. As artérias, elas pulsam, assim como o coração pulsa. Então, a pulsação do coração gera a pulsação nas artérias, graças à grande pressão do sangue dentro delas e a elasticidade que elas têm.
Isso é o que faz com que em filmes, novelas, séries, quando a pessoa está desmaiada, está caída no chão, alguém quer saber se ela ainda está viva, vai lá e bota a mão aqui, ó. Em vez de ver se o coração está batendo, ela bota a mão aqui. Por quê? Porque aqui passa uma artéria que é mais superficial do que as artérias costumam ser. E aí você consegue sentir a pulsação. Se a artéria está pulsando, é porque o coração está batendo ainda. Essas são as artérias. Mas e as veias? As veias, elas são assim classificadas se o sangue que passa dentro delas tiver no sentido oposto ao das artérias. Ou seja, o sangue está sendo levado do resto do corpo para o coração. Se o vaso sanguíneo estiver carregando um sangue em direção ao coração, esse vaso é chamado de veia. E aí, se eu faço o mesmo corte, ó, da veia, fiz o mesmo corte, vou mostrar para você do mesmo jeito que eu fiz com a artéria. Olha lá, ó. O retângulo verde, que era uma linha, virou um retângulo, agora está olhando para dentro do corte. Você vê, mais uma vez, a luz do vaso aqui, ó, por onde passa o sangue. Aqui, em vez de estar representado pelas hemácias, está representado por uma seta escrito sangue. Mas, mais uma vez, eu quero chamar a atenção para a espessura da parede do vaso, que aqui é uma veia. É bem mais fino do que você viu na parede da artéria. A parede da artéria é bem mais grossa do que a parede da veia. O sangue que passa na veia é um sangue com baixa pressão. Então, não causa nenhum prejuízo a veia ter a parede mais fina. Porque a veia não pulsa, ela não precisa, a elasticidade não faz falta para a veia. Ela não precisa de resistência, porque a pressão do sangue dentro dela é baixa. Uma outra característica interessante das veias que você tem que saber são as válvulas. As válvulas que tem nas veias, que não tem nas artérias, elas impedem o sangue de passar num sentido que eles não tinham que passar, que é chamado de refluxo de sangue. As veias funcionam mais ou menos assim, ó. Imagina essa veia aí levando o sangue dos membros inferiores em direção ao coração. Esse é o sentido das setas, para cima. Essas estruturas dentro das veias são as válvulas abertas. Repara que o sangue passa sem problemas. Entre uma pulsação e outra do coração, o sangue tenderia a descer, porque está indo contra o peso, está indo contra a força da gravidade. Na verdade, estaria indo a favor da força da gravidade. E aí o sangue tenderia a descer, seguindo a gravidade. Para impedir isso, as válvulas fecham. E aí o sangue não passa, fica retido na válvula. Tem um exemplo interessante quanto a isso, que é o bolso da camisa. Imagina aqui, ó, que a minha camisa é a parte interna de uma veia. E aí, ó, encostado aqui, ó, chapado nessa parede, tem a válvula, que seria a minha mão. Quando o sangue passa para cima, a válvula está encostada na parede, está encostada na veia, então o sangue passa normalmente. Se o sangue for descer, ele fica preso, fica retido nessa válvula. Você imaginar que é um bolso, ó, o bolso abre. Ó. Vou exagerar aqui para você conseguir ver. Ó. Abriu o bolso. Aí o sangue fica preso aqui e não desce. E aí quando o sangue estiver subindo de novo, essa válvula cola de novo na parede e expulsa o sangue para cima. Então a válvula ajuda a não haver refluxo do sangue na veia. Caso essa veia acabe perdendo a sua elasticidade, que é pouca, mas existe elasticidade na veia, essa parede aqui, por exemplo, ó, se você estiver pensando na parede da veia, essa parede aqui, se ela perder elasticidade, quando esse sangue volta, pode formar uma bolsa de sangue aqui, ó. Se essa parede não tiver elasticidade suficiente. Se ela se deformar aqui e acumular sangue, essa veia fica visível ao olho nu superficialmente na pele. E a gente chama isso de varize.
Então, a varize é perda de elasticidade de uma parte da veia, perto das válvulas. Além das válvulas, os próprios músculos esqueléticos ajudam a evitar o refluxo. Se reparar aí, ó, nessa imagem que apareceu, os músculos esqueléticos, quando eles se contraem, eles aumentam de volume. Aí eles apertam as veias e ajudam o sangue a seguir o fluxo natural, o fluxo que tem que ser seguido. Por isso que fazer exercício físico é bom para a circulação. Se os seus músculos dos membros inferiores estiverem fortificados, fortalecidos, eles conseguem ajudar a circulação sanguínea. O terceiro tipo de vaso sanguíneo é o capilar. O capilar recebe esse nome porque ele se assemelha mesmo em tamanho a um fio de cabelo. Então, por isso que o nome do vaso capilar é capilar, que tem a ver com cabelo, por causa do tamanho. Os capilares são os menores e mais finos vasos sanguíneos que existem no nosso sistema circulatório. Não só de diâmetro, não só de calibre, ele é o menor, ele é o mais fino, como a parede dele é a parede mais fina de todos os vasos sanguíneos que a gente tem. A parede do vaso sanguíneo, a parede do capilar, ela tem a espessura de uma célula só. A artéria é bem grossa, a veia é um pouco mais fina. O capilar, o tamanho da parede é equivalente a uma célula. O calibre também é tão pequeno, o diâmetro do vaso é tão pequeno, que só passa uma hemácia de cada vez. Elas passam em fila indiana em alguns capilares, que são mais fininhos. E esses capilares, ou melhor, a parede desses capilares ser fina, ela é muito importante para o transporte, para a troca de substâncias. Acompanhe essa seta aqui comigo, ó, essa seta azul. É alguma coisa, alguma estrutura, alguma substância, desculpa, estrutura não, alguma substância que está saindo do sangue. E você pode pensar, por exemplo, no gás oxigênio. Se esse capilar estiver passando em algum lugar próximo a células que estão precisando de oxigênio, esse oxigênio vai sair do sangue, vai sair do capilar e vai chegar até as células. Isso só é possível graças à pequena espessura da parede do capilar. Essa seta azul poderia estar representando, por exemplo, a glicose. Está com glicose no sangue e as células que estão em volta desses capilares estão precisando de glicose. A glicose vai passar por essa fina camada que é a parede do capilar. Agora imagine essas setas no sentido oposto, tá? Substâncias entrando no sangue. Gás carbônico. As células que fazem a respiração produzem gás carbônico. Esse gás carbônico, ó, sentido oposto, vai entrar no sangue. Essa entrada só é possível graças à espessura muito pequena, muito fina da parede do capilar. As células, quando vão realizando as atividades dela, produzem substâncias que são tóxicas para o nosso ambiente, para o nosso organismo. Essas substâncias têm que ser eliminadas. Como elas são eliminadas? As células, imagina aqui, sentido oposto, mandam essas substâncias tóxicas para dentro do sangue. E isso só é possível graças à espessura fina, muito fina, da parede do capilar. Essas substâncias vão ser levadas para o rim, por exemplo, e vão ser eliminadas pela urina. Então, as trocas entre o sangue e as outras células, entre o sangue e as células do nosso organismo, só são possíveis graças aos capilares. Por quê? Porque os capilares têm a parede muito, mas muito fina, permitindo a troca de substâncias por ela, através dela. Acabamos de falar dos vasos sanguíneos. Agora a gente vai falar do coração. O coração dos mamíferos, e o ser humano está incluído, que é um mamífero, tem 4 cavidades. Esse coração, numa representação de desenho, faria mais ou menos assim. As cavidades de cima se chamam átrios e as cavidades de baixo se chamam ventrículos. Sempre que você estiver olhando para um coração, imagina que o dono desse coração está de frente para você. Então, o lado esquerdo do coração é o seu lado direito. Cuidado para não confundir isso na hora
de fazer questões, por exemplo. Tá? Imagina sempre que o dono do coração está de frente para você. Ok, então, do lado esquerdo do coração, na cavidade mais superior, a cavidade mais superior é chamada de átrio, porque é uma cavidade menor e que está em cima, esquerdo, porque está do lado esquerdo. A cavidade de baixo, que é maior, é chamada de ventrículo. E se estiver do lado esquerdo, é o ventrículo esquerdo. Consequentemente, do outro lado do coração, nós temos em cima o átrio direito e embaixo o ventrículo direito. Essas são as 4 cavidades do coração. Tem uma informação muito importante que você precisa saber, que é o isolamento entre um lado e outro do coração. Não existe comunicação entre cavidades de um lado e cavidades do outro do coração. A comunicação entre cavidades é só do mesmo lado. Então, o átrio esquerdo só se comunica com o ventrículo esquerdo e o átrio direito só se comunica com o ventrículo direito. Repara, nessa imagem aí, nessa animação, não existe em nenhum momento nenhuma seta passando do átrio direito para o átrio esquerdo, ou vice-versa. Nessa mesma animação, não existe em nenhum momento setas. Essas setas representam o sangue, tá? Em nenhum momento nessa animação existe seta saindo do ventrículo direito para o ventrículo esquerdo. A comunicação entre as cavidades é sempre no mesmo lado. O átrio esquerdo e o ventrículo esquerdo se comunicam e o átrio direito e o ventrículo direito se comunicam. São só essas as comunicações que ocorrem entre as cavidades. O que você precisa saber sobre os átrios? Os átrios, sempre que recebem sangue vindo de veias. Então, você tem, por exemplo, o átrio direito, quando ele recebe sangue, são essas setinhas aqui, ó, ele recebe sangue de 2 pontos. Daqui, ó, um, e daqui, ó, o outro. Então, esse vaso aqui e esse vaso aqui, se estão chegando com sangue para um átrio, se estão trazendo sangue para o coração, estão trazendo sangue para um átrio. E se eles estão trazendo, os vasos, estão trazendo sangue para o coração, eles são veias. Vamos para o átrio esquerdo. O átrio esquerdo está recebendo sangue em 4 setas. Aqui, ó. 1, 2, e aqui, 3, 4. Se o átrio está recebendo sangue desses vasos, esses vasos são chamados de veias. Então vem aqui, ó, 2 veias daqui e 2 veias daqui, levando sangue para o átrio esquerdo. Então atenção, os átrios sempre recebem sangue das veias. E sempre que os átrios mandam sangue, eles mandam sangue para os ventrículos. Vamos acompanhar de novo aqui, ó. Átrio direito. Olha o sangue passando, ó, para o ventrículo. Olha o sangue passando para o ventrículo. Olha para o átrio esquerdo. O sangue sempre que sai do átrio vai para onde? Para o ventrículo. Sempre que sai do átrio vai para onde? Para o ventrículo. Então, lembra disso. O átrio sempre recebe sangue de veias e sempre manda sangue para ventrículos. E os ventrículos? Vamos falar dos ventrículos. Os ventrículos sempre recebem sangue dos átrios, ó. Aqui o ventrículo direito recebendo sangue sempre do átrio direito. Mesma coisa o esquerdo, ó. Ele só recebe do átrio esquerdo, só recebe do átrio esquerdo. Então o ventrículo recebe sempre sangue do átrio e sempre manda sangue para as artérias. Então, de novo, ventrículo direito, se ele está recebendo sangue do átrio, quando ele manda esse sangue vai para uma artéria. Aqui, ó. Se o sangue está saindo do ventrículo e passando para esse vaso é uma artéria. Do ventrículo esquerdo, se o sangue está saindo do ventrículo esquerdo para esse vaso aqui, ó, a seta, para esse vaso é uma artéria. Então, de novo, o átrio recebe sangue de veia e manda para o ventrículo, e o ventrículo recebe sangue do átrio e manda para artérias. Não esquece isso. Assim como existem válvulas nas veias,
impedir refluxo de sangue, existem válvulas no coração para impedir refluxo também de sangue. Essas válvulas impedem, olha só como está aqui certo, ó, o sangue saindo do átrio para o ventrículo. Está passando o sangue, ó. Mas quando o ventrículo vai mandar o sangue para a artéria, essa válvula aqui fecha. Para quê? Para que toda a energia que o ventrículo gaste seja usada para mandar o sangue para a artéria e não para voltar sangue para o átrio. A válvula do lado direito do coração recebe o nome de tricúspide, porque ela tem 3 partes, 3 cúspides. Já do lado esquerdo, a válvula que tem a mesma função. Qual é a função? Impedir que o sangue volte do ventrículo para o átrio. Só que essa válvula do lado esquerdo, ela tem 2 cúspides, por isso ela é chamada de bicúspide. Ou mitral é um outro nome para essa mesma válvula. Tá certo? Eu espero ter ajudado vocês. E aí, na semana que vem, a gente volta falando sobre o funcionamento do sistema circulatório. Até a próxima.